que veio nessa noite adorar o Senhor, adora o Senhor com todo o seu coração. Nós estamos trabalhando em Efésios ainda. Nós já estamos no capítulo final, capítulo 6 de Efésios. E hoje nós vamos falar versículo de 1 ao 4, versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 6 de Efésios. A carta de Efésios, Paulo começa ela saudando a igreja, depois ele vai disciplinando a igreja, ensinando como que a igreja de Cristo, a igreja, a nação de Deus, deve proceder no mundo pagão, no mundo gentil, no mundo a qual o povo vive de maneira sem controle, sem domínio próprio, porque eles vivem segundo a carne, segundo a sua concupiscência, a sua compulsão, segundo as obras da carne, segundo o curso desse mundo. Mas a partir do capítulo 4, Paulo começa a dar algumas recomendações à igreja, como devemos proceder, como devemos viver para estar cheio do Espírito Santo. Já no capítulo 5, no versículo 1 e 2, ele manda nós sermos imitadores de Cristo como filhos amados, e depois nos orienta a ser cheio do Espírito Santo e nos traz uma maneira, uma fórmula, não uma fórmula uma palavra mágica, mas uma forma de vida que nos faz ter uma vida cheia do Espírito Santo. E uma da maneira de estar cheio do Espírito Santo é vivendo segundo a vontade de Deus, é vivendo segundo os seus preceitos. Ele fala aqui no versículo 15: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele vai prosseguindo, versículo 18, ele fala: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele vai dando essa forma de andar, falando entre vós com salmos, entoando cânticos, louvando ao Senhor de coração, hinos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele vai continuando esse assunto, falando como que a igreja como que deve ser o marido e a mulher, como deve viver um com o outro, e os filhos. Agora, nessa sequência de estar cheio do Espírito Santo, ele vai falar sobre os filhos. Vamos estar lendo, versículo 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo, eu clamo a Ti que o Senhor venha iluminar os nossos corações e venha encher-nos do Teu Espírito nessa caminhada rumo às mansões celestiais. Que a nossa vida seja um exemplo, Senhor, da Tua palavra aplicada em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Eu estava vendo um comentarista, William Barclay, ele fala: se a fé cristã fez muito pelas mulheres ou pela mulher, fez muito mais pelos filhos. Sempre será verdade que em qualquer civilização ninguém pode menos que amar a seus filhos, mas também é verdade que nas civilizações pré-cristãs e pagãs pode existir uma dureza e uma crueldade impossível numa cultura em que os princípios cristãos alcançaram a supremacia. Na civilização romana da época de Paulo, havia certas características que faziam perigosas
a vida da criança. Irmãos, o mundo só tem essa moralidade que nós vemos no mundo por causa da palavra de Deus. Se Cristo não tivesse revelado a sua palavra para nós, qual seria o nosso conceito de moralidade? Como poderíamos nós querer chamar a atenção de alguém, por exemplo, do aborto, que não lembro o nome do país agora, que foi aprovada a lei do aborto, que fizeram uma festa. Mas sabemos que muitas pessoas são contra o aborto, e muitos não são nem cristãos, são até ateus. E qual o senso de justiça o homem tem para poder fazer esse julgamento? De dizer que o aborto é errado, é um crime. Muitos ateus têm essa consciência, mas ele baseia a consciência dentro da palavra de Deus, que não existe uma outra religião que possa proteger tanto o homem, a mulher, o casamento, o bom caráter. Não existe. Pode ser que todas as religiões hoje possam falar isso, mas todas elas foram aplicadas pela palavra de Deus. O senso de coerência, de bons costumes, foi todos retirado da palavra de Deus. Na época de Paulo, existia uma lei chamada o pátrio poder romano, constituía o poder do pai. Pelo pátrio poder, o pai romano tinha um poder absoluto na família. Podia vender seu filho como escravo, fazê-lo trabalhar em seus campos, até em cadeias, quer dizer, presos. Podia dispor da lei a seu desejo, porque esta estava em suas mãos, castigar como lhe agradasse, até ao extremo de afligir a pena de morte. Além disso, o poder do pai romano era vitalício e durava durante toda a vida do filho. Um filho romano jamais chegava à maioridade. Mesmo quando tivesse crescido, se viesse a ser um magistrado da cidade, ou se fosse coroado pelo Estado com honras bem merecidas, sempre estava submetido ao poder absoluto do pai. Hoje, vivemos um outro extremo. No ano 1960, irrompeu com os hippies, um movimento de contracultura. Os jovens revoltaram-se contra a autoridade dos pais e rebelaram-se contra toda sorte de autoridade institucional. O apóstolo Paulo diz que a desobediência aos pais é um sinal evidente de decadência da sociedade. Romanos capítulo 1, versículo 30. 2 Timóteo 3, 2. Se nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. É impossível ser um jovem fiel, abençoado e cheio do Espírito, sem obedecer aos pais. Certa feita, Mahatma Gandhi abordou um bêbado que entoava canções elogiando como líder passista indiano. Ele repreendeu firmemente o bêbado com essas palavras: você é do tipo que entoa canções a mim, mas não obedece meus ensinamentos. Quantos de nós estamos, a palavra de Deus fala que Jesus mesmo fala: esse povo me louvam com os lábios, mas os vossos corações estão longe. Muito dos que se dizem cristãos tem uma família destruída, tem filhos que vivem no mundo pagão,
Nós podemos lembrar de Ofni e Finéias, filho de Eli, filho do sacerdote, mas eram prostitutos, homens que se prostituíam até no templo, roubando a carne do sacrifício, e Deus os matou, não só pela prostituição, pelo adultério, porque um era casado, mas porque tirava a carne do sacrifício, porque a carne do sacrifício representa Jesus na cruz do Calvário, e eles estavam querendo tirar Cristo da cruz, e eles foram mortos no campo de batalha, mas o Senhor avisou que tiraria eles da sua presença, do santuário. Será que algum de nós estamos agindo como Ofni e Finéias? Ou como Abiú e Nadab? Acendendo fogo estranho? Desobedecendo não aos pais, mas desobedecendo a Deus? Martin Lloyd Jones é de opinião que os pais cristãos, famílias cristãs, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de ser diferentes. A nossa família não pode ser igual à família do vizinho, irmão. Nós somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus para fazer boas obras. O nosso assunto hoje pela manhã foi encerramento do assunto sobre batismo infantil. A responsabilidade de batizar os nossos filhos, de criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Aqui eu estou falando para pais que também têm pais, que são filhos. Devemos continuar obedecendo nossos pais até o dia que Cristo levar. Eu sei que em algum momento da nossa vida a gente podemos entrar em confronto, em discussões de ideias, mas devemos sempre ir ao Pai, pedir perdão, nos reconciliar com Ele, porque a ideia aqui de Paulo, quando ele falou, marido, ame a sua esposa, mulher, seja submissa ao seu marido. A ideia de Paulo, quando coloca filhos, obedecer os seus pais, pais não irritem seus filhos, é trazer a igreja na origem, como Deus criou o homem, a mulher e a família, é voltar para as origens. Essa é a ideia de Paulo. Podemos ser verdadeiros evangelistas, mostrando essa disciplina, essa lei e ordem, essa relação correta entre pais e filhos. Podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. O dever dos filhos e dos pais com os pais. Como tem que ser o dever dos filhos com os pais? O apóstolo menciona 3 motivos que devem levar os filhos a ser obedientes aos pais. 1, a natureza. 2, a lei. 3, o evangelho. Em primeiro lugar, a natureza. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. É o comportamento padrão de todas as sociedades. Os moralistas pagãos, os filósofos estoicos, a cultura oriental, chineses, japoneses, coreanos, as grandes religiões como confucionismo, budismo e islamismo também defende essa bandeira. Martin Lloyd Jones tem razão quando diz que é algo anticultural
os filhos desobedecerem aos pais. Mas nós vemos que também na época de Roma, tinha muitos pais que abandonavam seus filhos. Por exemplo, a mãe teve o bebê, levava ele diante do pai. Se o pai inclinasse para a criança e levantava, ele aceitou o filho. Mas se ele desse meia volta, ele rejeitou o filho. Podia fazer o que quiser, doar, jogar fora, matar. Ele não queria ser o filho. Isso acontecia muito. Imagino também os filhos doentes. A maioria dos filhos doentes eram rejeitados, eram mortos, eram enforcados. E nós vemos hoje em tribos, se eu não me engano, no Brasil, que quando nasce uma criança doente, eles enterram viva a criança. Eu lembro de uma ocasião que nasceu um casal de gêmeos, eu assisti esse vídeo, e uma da criança era doente, e levaram a criança e enterraram ela viva. Mas tinha um grupo de missionários nessa tribo que desenterrou a criança para continuar cuidando dela. Então, por que Paulo está falando esse assunto? Filhos, obedeceu vossos pais. A família estava toda deteriorada, estava desvalorizada. E quando Paulo chama a atenção das mulheres, ser submissa ao marido, o marido amar a mulher e os filhos honrar os pais, porque tinha uma bagunça generalizada na sociedade. E Paulo está dizendo para quem? Para os gentios. Eles não tinham a cultura, tinham os judeus, a cultura de servir a Deus com aquela lei maravilhosa que Deus deixou, que são os 10 mandamentos e derivado a 613 leis. Então Paulo está trazendo essa orientação. Mas também, irmãos, a palavra de Deus, ela é anunciada desde Adão. Nós somos privilegiados, o povo de Israel é privilegiado, porque foi colocado o que Deus falou com Adão, e que foi passado de geração em geração em papel, foi escrito, foi colocado numa mídia. Mas e o povo que não recebeu essa mídia? Os outros povos? É como se fosse um telefone sem fio, que você fala no ouvido de um, quando chega lá na frente, chegou tudo bagunçado. Nós temos o privilégio que a palavra de Deus foi escrita e o Senhor a revelou a nós. Devemos dar muito graças a Deus pela revelação da palavra de Deus, porque existe duas revelações: existe a revelação geral e a revelação pessoal. Por isso que tem pessoas que seguem qualquer tipo de religião, porque eles só conhecem a revelação geral. E a revelação geral faz ele entender que existe um Deus, faz ele entender que ele também é pecador, mas ele não entende o grau de pecador que ele é. Então ele adora um Deus que ele cria do seu jeito, a sua cabeça. Mas nós tivemos a revelação especial. Cristo falou no nosso coração especialmente, individualmente, e nós conhecemos a graça de Cristo. E isso nos causa também uma obrigação: seja obediente aos pais como ao Senhor. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade e um sinal do fim dos tempos. Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 30 e 2 Timóteo 3, 1 ao 3. Em segundo lugar, a lei: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Honrar é mais do que obedecer. Êxodo capítulo 20, versículo 12 fala sobre esse assunto. Deuteronômio 5,
versículo 16. Os filhos devem prestar obediência, só obediência aos pais, mas também devotar amor, respeito e cuidado a eles. É possível obedecer sem honrar. O irmão do filho pródigo, obedeceu ao pai, mas não honrava. Há filhos que desamparam os pais na velhice. Há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais os presentearam com um botão de rosa enquanto estavam vivos. Muitas das vezes, o que nossos filhos fazem conosco é porque nós fazemos a mesma coisa com nossos pais. Por isso devemos pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pedir perdão aos nossos pais, porque desobedecemos eles em algumas horas. Eu não fui um filho muito fácil de lidar. Eu tive dificuldade em entender alguma coisa que meu pai me falava, e nós tivemos alguns confrontos, mas eu nunca deixei de pedir perdão ao meu pai. Às vezes, no calor do confronto, eu respirava e falava: pai, me perdoa, eu fiz errado. E às vezes eu estava certo com o meu discurso, mas muitas vezes a gente acabava ficando irado, e a conversa se esquentava muito, e ali ficava ruim o diálogo. Mas sempre pedi perdão ao meu pai, sempre pedi perdão à minha mãe. E nós devemos ser assim. Nós somos passíveis de erros, mas devemos reconhecer que somos errantes. E principalmente a Deus. Lembra do filho pródigo? Pediu perdão a Deus: pai, pequei contra o céu e perante ti. Reconhecendo que tinha pecado contra os céus. Em primeiro lugar, Davi fala: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Sabemos que ele tinha pecado contra muitas gentes, mas o maior pecado nosso é contra Deus. E devemos dobrar nosso joelho e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Quando nós cantamos hoje, nessa noite: cura as minhas feridas, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Quantas cadeias estão nos prendendo, estão nos impedindo de servir a Cristo, reconhecendo Cristo como nosso Pai. Nós não desobedecemos apenas o nosso Pai terreno, mas desobedecemos o nosso Pai celestial. Por isso que Paulo fala em Efésios 5: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. A nossa obediência, em primeiro lugar, é a Deus. Mas a prova de que nós amamos a Deus e obedecemos a Deus é quando nós obedecemos os nossos pais. Porque não adianta eu dizer que amo e obedeço a Deus, mas sou desobediente a meus pais que zelam por mim, que oram por mim, que cuidou de mim com toda dificuldade. Nós vemos o Evangelho no Brasil está uma decadência, e nós vemos movimentos e mais movimentos, mas não vemos frutos do Espírito. Nós ouvimos muita gritaria, muito oba-oba, mas não vemos amor no coração do povo. Honrar o pai e mãe
traz benefício. A promessa consiste em prosperidade, em longevidade. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como posse da terra. No Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. O filho obediente livra-se de grandes desgostos. Vejamos, por exemplo, algumas coisas que são importantes. Ouvir os pais. Irmãos, isso é muito importante. Graças a Deus, Senhor, com toda a minha altivez, na minha adolescência, na minha tenra idade, quando eu era jovem, mas uma coisa que eu fazia era ouvir os meus pais. Se eu estivesse namorando uma menina e minha mãe falou: Zé, essa moça não é uma moça boa para você namorar, eu rompia o namoro. Eu lembro que fiz isso uma vez. A moça era de uma outra religião, depois ela se converteu ao Evangelho, mas na época que eu a namorei, ela era de outra religião, e minha mãe me aconselhou a não namorar, por causa do julgo desigual. E eu ouvi a minha mãe. Eu posso considerar que eu sou um homem feliz, porque eu ouvi meus pais, mesmo com toda a dificuldade que a gente passa na adolescência, na nossa juventude, achando que é o dono da verdade, né? Que nós temos esse problema, achamos que somos dono da verdade. Mas o Senhor me deu um espírito quebrantado. Eu pude fazer isso. Mas eu lembro também de alguns dos meus irmãos que não ouviram meus pais. Não casa com essa pessoa, não faça isso. E eles fizeram. E qual a história? Quebraram a cara. Então, precisamos ouvir nossos pais. Mas, em primeiro lugar, precisamos ouvir o nosso Pai Celestial. Aquele que tudo pode fazer por nós. Aquele que nos deu a vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Quantos desastres, casamentos errados, perdas, lágrimas e mortes seriam evitados se os filhos escutassem os pais. Ter cuidado com as seduções, drogas, sexo, namoro, abandono da igrejas e amigos. Eu lembro de um comentário, já vi isso aí nas redes sociais, antes também de redes sociais, já ouvi falar desse assunto, não sei aonde é exatamente, se é São Paulo, se é no sul, no sudeste do Brasil, não lembro onde é que foi, mas uma jovem de família cristã, pegou carona com um monte de jovens e disse que ia sair para a noitada. E quando saiu de casa, disse que a mãe falou: minha filha, vai com Deus. E todo mundo gritava dentro do carro: só se ele for no porta-malas, porque aqui não tem mais espaço. E segundo essa história, o carro sofreu um grande acidente, morreram todos, menos o porta-mala foi danificado. O porta-mala que ficou intacto, o resto do carro virou uma bucha. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele ceifará. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ser temente ao Senhor, vamos ouvir nossos pais, servos de Deus. Muitos pais não são servos de Deus, mas têm uma boa cultura, e devemos estar atentos. Falar igual Paulo fala: olhar de tudo e pegue o que é bom, retenha o que é bom. Se não for bom, você abre mão, mas se for bom, guarde com você. Em terceiro lugar, o Evangelho. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Colossenses 3:20 também fala sobre esse assunto. Fala que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. E em Efésios equilibra a ordem, dizendo que devem obedecer no Senhor.
o que Paulo está ensinando? Os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que têm com Cristo. Em Cristo a família é resgatada, a plenitude do seu propósito original. Nosso relacionamento familiar é restaurado porque estamos no Senhor, porque estamos em Cristo. Nossos relacionamentos são purificados do egocentrismo ruinoso. Os filhos aprendem a obedecer aos pais porque isso é agradável ao Senhor. Como eu disse, eu estou falando para pais e para filhos, porque muitos de nós temos nossos pais ainda, como eu tenho os meus pais. Mas nós também temos nossos filhos. E agora eu vou falar sobre o dever dos pais com os filhos. Paulo exorta os pais não a exercer sua autoridade, mas a contê-la, mediante o pátria potesta, que eu falei antes. O pai podia não só castigar os filhos, mas também vendê-lo, escravizá-lo, abandoná-los e até mesmo matá-lo. Sobretudo, os fracos, doentes, os aleijados tinham pouca chance de sobreviver. Paulo ensina, entretanto, que o pai cristão deve imitar outro modelo. O modelo do pai que serve a Cristo deve imitar a Cristo. Muitos pais, até hoje, eles usam de abuso de autoridade com os seus filhos, com a família. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A paternidade é derivada de Deus. No capítulo 3, versículo 14 e 15, e no capítulo 4, versículo 6, vamos ver o capítulo 3, o versículo 14 e o 15. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo reconhecendo que, nos ensinando que o nosso costume, a nossa forma de seguir é a forma de Deus. No capítulo 4, versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse deve ser o nosso modelo. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus Pai cuida de sua família. Na verdade, é o Senhor quem cria os filhos por intermédio dos pais. Paulo enfatiza, é uma exortação negativa. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. A personalidade da criança é frágil e os pais podem abusar de sua autoridade usando ironia e ridicularização. O excesso ou ausência de autoridade provoca a ira nos filhos. O excesso ou a ausência de autoridade leva os filhos ao desânimo. Cada criança é uma pessoa peculiar e precisa ser respeitada em sua individualidade. Tem hora que a gente está brincando com o filho não entende a brincadeira e acha que está zombando. Mas tem hora que tem pais que usam mesmo de maneira que leva a ira aos filhos. E isso desanima muito. Na minha família eu tenho alguns tios que não são cristãos, e meus avós casaram cristãos, e os filhos alguns não são, por causa de contenda dentro de casa.
de ficar irando um ao outro. E eles desanimaram com o Evangelho e não seguem a Cristo. Nós devemos sentar com nossas famílias, fazer o nosso culto doméstico todos os dias. Os puritanos tinham o costume de fazer culto doméstico nos lares. As mães eram responsáveis pelo culto doméstico, e elas ensinavam não só a palavra de Deus, como também ensinavam todas as disciplinas, porque na época dos puritanos, em 1500, 1600, eles não tinham muitas escolas, então eles estudavam. Então as mães ensinavam os filhos, além da palavra de Deus, ensinavam também as outras disciplinas que eram necessárias para os filhos. Mas as mães ficavam o tempo todo ensinando a palavra de Deus aos filhos. Eu sempre comento aqui, eu sou muito feliz por isso. Meu pai me ensinou desse jeito. Eu vejo que tem muitos irmãos aqui que fazem assim também, continuam fazendo. Pode fazer seu culto doméstico de manhã, à noite, um horário que você achar legal. Mas não deixe de fazer o culto doméstico, porque isso é vitamina para os seus ossos, diz a palavra de Deus. Você tem uma estrutura vitaminada pela palavra, porque ela é pão, ela é alimento. Infelizmente, alguns músicos fazem música por aí fora que vira até sucesso, igual que uma cantora fez uma música dizendo que Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Onde é que está escrito na Bíblia que oração é alimento? A melodia é bonita, se você cantar num monte de voz, fica aquela coisa mais linda, mas é antiteológica. Alimento é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão que desci do céu, eu sou a água da vida. Oração é conversa, é comunhão, é intimidade com Deus. E claro que não devemos deixar de orar. Por esse motivo, nós estamos orando todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, e todos são convidados para vir orar, todos são convidados. Queremos ver um avivamento nessa região, nessa cidade, e a começar em nós, como disse aquele cântico do Vencedores por Cristo: a começar em mim, Senhor, quebra corações, a começar em nós, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, que possamos ser cheios do Espírito Santo, que essa cidade, Sardoá, São Geraldo, Santa Efigênia, Gonzaga e todos os patrimônios aqui, os distritos, possam ver em nós a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que possamos fazer a diferença nessa cidade, que possa haver uma boa cultura de disciplina, uma boa comunhão uns com os outros, através de nós, que nós somos famílias do pacto. Precisamos entender isso. Os pais podem provocar a ira dos filhos por excesso de proteção ou favoritismo. Quando Isaac revelou preferência por Esaú e Rebeca predileção por Jacó, eles jogaram um filho contra o outro e trouxeram grande tormento sobre si mesmos. Há pais que provocam a ira em seus filhos, revelando contínuo descontentamento com o desempenho deles. Os filhos não conseguem agradar os pais em nada. Semelhantemente, os pais provocam ira nos filhos por não reconhecer as diferenças entre eles. Cada filho é um universo distinto. Pais que têm muitos filhos têm essa dificuldade às vezes quer amar um mais que o outro. Lembra de Jacó?
amava José mais do que os outros. E os irmãos ficaram com um ciúme ao extremo de José, que desejaram matá-lo, mas no último caso venderam. É claro que teve um processo do plano redentivo. Nós às vezes não entendemos o que está acontecendo no momento, mas precisamos buscar a Deus um equilíbrio, que é o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Outra forma de provocar ira nos filhos é o silêncio gélido, a falta de diálogo. Esse foi o principal abismo que Davi cavou no relacionamento com seu filho Absalão. Os pais podem provocar ira nos filhos por meio de palavras ásperas ou de agressão física. Finalmente, os pais podem provocar ira nos filhos por falta de consistência na vida e na disciplina. Os pais devem ser espelho dos filhos e não carrascos deles. William Hendricks, nessa mesma linha de pensamento, aborda 6 atitudes dos pais que provocam ira nos filhos. Primeira, excesso de proteção. 2, favoritismo. 3, desestímulo. 4, não reconhecimento do fato de que o filho está crescendo e, portanto, tem direito de ter suas próprias ideias e de que não precisa ser uma cópia exata do pai para ter êxito na vida. Negligência e palavras ásperas, crueldade físicas. Há vários motivos de provocar ira nos filhos. Paulo ressalta, são as exortações positivas agora. Paulo destaca 4 coisas. Em primeiro lugar, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos, mas criai-os. Aqui no versículo 4b, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quer dizer, nutrir, alimentar. E a mesma palavra que aparece no capítulo 5, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Criai-os é cuidar, é alimentar. Calvino traduziu essa expressão por sejam acalentados com afeição. Hendrick traduziu por tratai deles com brandura. As crianças precisam de segurança, limites, amor e encorajamento. Os filhos não precisam só de roupas, remédios, tetos, educação, mas também de afeto, amor e encorajamento. Tem muitos pais que falam, eu dou tudo para os meus filhos. Eu lembro de um dia de uma pastora, de uma comunidade que tem pastora, né? Nós não temos pastora. Biblicamente a Bíblia não ensina isso. Porque a ideia vem de sacerdote, não de sacerdotisa. Mas ela é pastora de uma comunidade que tem por aí afora. E ela contou certo caso que um dia uma enfermeira, amiga dela, trabalhava em 2 turnos e pagava boa escola para os seus filhos. E ela ficava muito feliz, porque os seus filhos estavam estudando em boa escola, porque ela estava se matando para poder dar um bom estudo para os filhos, uma boa educação. Em certo ponto, ela está fazendo algo excelente, comprando roupa da melhor qualidade, eu lembro da minha época de adolescente, de criança, na idade de 12, 13 anos, que nessa época estava na moda, os jovens adolescentes, fui na década de 80, carregar o som nas costas. Não sei se os irmãos lembram.
E aí sai com aquele som, tocando Blake, eu acho, não lembro aquele estilo. E sai pela rua com aquele som. E tinha uma senhora perto de casa que comprava tudo isso para os seus filhos. Mas voltando nessa outra senhora, um dia ela recebeu um telefonema: ó, vem para casa, porque os seus filhos estão sendo presos. A casa caiu. Mas não estou pagando para os filhos para a escola. Mas não estava ensinando a palavra de Deus. Não estava dando carinho, amor, afeto, encorajamento, sentando com seus filhos, alimentando eles do pão do céu. Mas estava dando o bom e do melhor. Seus filhos estavam vivendo nas drogas, estavam roubando para sustentar o vício. Precisamos estar atentos nisso. Eu lembro quando eu tive o primeiro filho, a minha esposa saiu do serviço para cuidar dele, e depois de muitos anos, ela voltou a trabalhar. A prioridade foi o nosso filho, e Deus, graças a Deus, tem nos abençoado, e vai chegar mais um bebê. Não sei se é um ou se são dois, brincadeira, mas pode ser. Mas Deus cuida dos seus, mas precisamos ter responsabilidades com a nossa família. Afeto, carinho, encorajamento. Em segundo lugar, os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. Na disciplina, a palavra grega paideia, disciplina, tem o sentido de treinamento por meio da disciplina. A disciplina se dá por meio de regras e normas, de recompensas e, se necessário, de castigo. Às vezes tem que colocar um menino também de castigo. As coisas não é tudo o filho pediu, toma. Depois você sofre com isso, porque as coisas não caem, não nasce por aí afora, não. Então, tem hora que tem que dar o castigo. Provérbios 13, 24, 22, 15, 23, 13, 14, 19, 15. Só pode disciplinar, fazer discípulo, quem tem domínio próprio. Disciplinar é fazer discípulo, é ensinar. Não é assim que nós chamamos na escola? A disciplina de português, a disciplina de matemática, é em fazer discípulo. Mas só pode fazer isso quem tem domínio próprio. Que direito tem um pai de disciplinar o filho, se ele mesmo precisa ser disciplinado? O saudoso Russell Shedd diz que a palavra paideia, em grego, representa o treinamento que produz uma reação automática no filho, de modo que quando o pai chama, ele vem. Em terceiro lugar, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra e instrução. A palavra grega noutésia, admoestação, quer dizer educação verbal. Educar eficazmente por meio da palavra falada, seja de ensino, seja de advertência, seja de estímulo. Se houver apenas advertência, os filhos ficam desanimados. Se houver apenas estímulos, eles ficam mimados. Esse equilíbrio entre advertência e estímulo é fundamental para a educação dos filhos. Shedd diz que essa palavra noutésia quer dizer que os filhos devem começar, desde pequeninos, a distinguir entre o que é certo e o que é errado. Deve ser instruído acerca do que é certo e errado, segundo o que Deus fala em sua palavra. Em quarto lugar, os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos no Senhor. A expressão do Senhor revela que os responsáveis
pela educação cristã dos filhos não são o Estado, a escola, nem mesmo a igreja, mas os próprios pais. Quantos pais acham que a escola é o lugar de educar os filhos? Ah, meu filho está assim porque a culpa é da escola. E ele não assume a responsabilidade. Muitos pais trazem os filhos para a igreja e a igreja tem que ensinar os filhos. Outra coisa, muitos pais terceirizam a criação dos filhos, colocando babá. E tem várias, hoje a babá é eletrônica hoje. Hoje, quando não é televisão, é um celular. E as crianças pequenininhas, para não ficar me atrapalhando. Você está criando um monstro dentro da sua casa e não sabe. Depois você fala, onde é que foi que eu errei? Em vez de estar fazendo igual diz a palavra de Deus, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e andando pelo caminho, ensina a palavra de Deus ao seu filho. Não é colocar ele na frente da televisão, não. Não é deixar com o celular, não. Precisa educar seus filhos na palavra de Deus. Manda eles ler a Bíblia, ora, lê a Bíblia com eles, coloca eles para orar. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava, vem todo mundo orar. E todo mundo ajoelhava na sala lá e começava a orar. Vamos orar até sair daqui chorando. E ficava orando ali. E era do movimento pentecostal, a gente era, né? Meus pais lá, meus filhos. Vamos orar para ficar cheio do Espírito Santo. E começava a orar aquele monte de menino. Mas isso foi muito bom para o meu crescimento. Precisamos colocar nossos filhos para orar. Ler a Bíblia, ele sabe ler. Se ele não souber ler, então você lê para ele. Mas precisa colocar nossos filhos para ler a Bíblia. E não é ler uma vez por acaso, não. É uma disciplina. Todos os dias, de Gênesis, Apocalipse, o ano todo. O outro ano começa de novo, Gênesis, Apocalipse. E o outro ano de novo, até ele morrer. Se ele viver 200 anos, ele vai ler a Bíblia 200 vezes. Vamos colocar a partir dos 7 anos, né? 193 vezes. Assim que ele começa já a ler, ele começar a entender a Bíblia. Mas se começar de pequenininho, os pais lendo, ele vai conhecer a palavra de Deus, logo de infância. Não é ficar dando um celular para o menino ficar lá o tempo todo entretido, não, e você fazendo seus afazeres, seu filho sofrendo, se alimentando de porcaria. Depois vai falar aonde foi que eu errei. A expressão do Senhor revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não são o Estado, a escola, nem mesmo a igreja, mas os próprios pais. Sob a economia divina, os filhos pertencem, antes e acima de tudo, aos pais. Por detrás dos pais está o Senhor. Ele é o mestre, o administrador da disciplina. A preocupação básica dos pais não é apenas que seus filhos se submetam a eles, mas que cheguem a conhecer o Senhor, a fim de obedecê-lo de todo o coração. O texto que eu acabei de citar, Deuteronômio 6, versículo 4 a 8. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa, mas até mesmo do que com a saúde, com o vigor, com o brilho intelectual deles, com a prosperidade material, com a posição social, ou com que não sofra grande tristeza e infortúnios. Precisamos ensinar o amor de Deus para os nossos filhos. Para encerrar, William Hendricks, quando diz que toda a atmosfera em que a educação é transmitida deve ser tal que o Senhor possa pôr sobre ela seu selo de aprovação, uma vez que o próprio cerne da educação cristã é conduzir o coração dos filhos ao coração do Salvador.
Nós temos que ensinar o caminho do Senhor para nossos filhos. O Salmo diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. E é escudo para os que neles confiam. E Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 11. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 9. Como pode o jovem se manter puro no seu caminho? Obedecendo a palavra do Senhor. Ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Os pais que são servos de Deus, o pai é crente, a esposa não é. A Bíblia fala que seus filhos são santos, porque você é santo, e Deus tem grande estima pelos seus filhos. Ensine o caminho do Senhor para os seus filhos, porque a misericórdia do Senhor vai até 1000 gerações, diz a palavra de Deus, para aqueles que o temem e que o buscam de todo o coração. Que possamos cumprir o nosso papel de pai, em cuidar dos filhos e dos filhos, em honrar os pais. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele nessa noite. Pai, te louvamos por tua misericórdia, te louvamos por tua graça, por tua palavra, a tua palavra que mexe com nossas vidas, mexe com a nossa estrutura, mexe com a nossa sociedade, mexe com os nossos costumes, e que nós possamos nos moldar a Ti, Senhor, pois o Senhor é a única forma de regra que devemos seguir. Te louvamos por Tua graça, por Tua palavra, pelo Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom início de semana, bom dia de trabalho para a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vão com Deus. Amém.